queridos irmãos, vamos então ao estudo da Palavra de Deus, Colossenses capítulo 1. Nós estamos no versículo 11, em Colossenses no capítulo 1, se vocês se recordam. E o nosso irmão Alberto, ainda vai falar sobre o versículo 11, de maneira que vamos nos deter ainda sobre o versículo 11. O Daniel tem estado muito calado e provavelmente ele tem pensamentos para trás. É conforme o Senhor te guiar. Também se estiver sobre o 12, não há problema. O que é importante é que eu já tenho saudades de ouvir o ministério do nosso irmão Daniel e nós vamos... Daniel, chega aqui no instante, se faz favor. Anda cá, chega aqui no instante. Já agora. E eu vou dizer porque é que vou dizer ao Daniel. Eu não tenho aparecido nos vídeos. Não. A partir do momento em que começou a ver vídeo, eu comecei a aparecer menos. Pois, mas isso é a tua modéstia. Bem, mas é assim, eu chamei aqui o Daniel, que é para ele orar pelo nosso irmão Alberto, que era uma das coisas que eu queria, quando estávamos na nossa reunião de oração anteriormente, orar por uns e por outros, e eu tinha no meu coração orar pelo nosso irmão Alberto, e que era para dizer ao Márcio, quando eu pedi para ele orar por ti, era para pedir para orar pelo irmão Alberto, mas agora estou pelo irmão Alberto, para quem nós enviamos daqui um grande abraço. A gente tem saudades dele. Também tens? Tenho muitas. Então, vamos a isso. Força aí. Nosso Pai, nós te damos graças por mais uma vez podermos estar aqui neste lugar à parte para, esquecendo as nossas preocupações, os nossos afazeres, nos concentrarmos na Tua Palavra, em particular nesta epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Damos graças, Senhor, por estes pensamentos que podemos partilhar uns com os outros e assim saímos todos enriquecidos. E damos graças, Senhor, em particular pela colaboração do nosso irmão Alberto, a quem nós amamos e apreciamos bastante a bênção que tu tens trazido através dele para nós. E certamente é recíproco, porque percebemos com as conversas que ele tem tido connosco o quanto ele tem beneficiado também do ministério aqui na Quinta de Conde. Damos graças, Senhor, pelo crescimento que temos assistido no conhecimento da Tua Palavra, no conhecimento dispensacional. Realmente é motivo para olhar para trás e dar-te muitas graças por tudo quanto tens feito na sua vida, e sabemos que tu tens ainda muito mais para ele. Dá-lhe, pois, graça, Senhor, para que ele possa continuar a ser usado nas Tuas mãos e poder ser de bênção em ambos os lados do Atlântico. Amém. Nós te damos graças, Senhor, e pedimos a Tua bênção para este estudo, para todos os pensamentos que aqui vão ser dados. Orienta, pois, todas as coisas para a Tua honra, para a Tua glória e para a nossa bênção. Nós te agradecemos tudo no nome e dos méritos do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Já podes ficar aqui, não podes? Não. Tens aqui Bíblia. Não, obrigado. Não. Já tens o microfone. Mas podes começar. Assim. Não. Começa tu, vai lá buscar. Vai lá que eu espero. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. E vamos ler alguns versículos. Vou começar a seguir, quando eu acabar de ler, o nosso irmão Daniel toma o lugar. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo, Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai fortificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E vamos ficar por aqui, pela graça de Deus. E então, vamos a isto.
o Senhor vai usar certamente o Daniel e nós vamos ouvir. Não faz mal. Dizes o que tiveres a dizer conforme a guia do Senhor, não te preocupes. Força, força. E naturalmente, se entretanto houver mais irmãos que tenham pensamentos para dar, estão à vontade. Não precisas de pôr isso no bolso. Sim. Boa noite, eu vim aqui mais com a disposição de receber e de ouvir, e mal chego, sou logo intimado. Mas graças a Deus, irmãos. Eu gostava de falar-vos, vocês têm andado a falar nas últimas semanas sobre o versículo 11, e eu queria falar aqui um pouquinho do versículo 12, só daqui desta primeira expressão, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Um pensamento muito simples e que qualquer criança deve entender, mas que infelizmente poucos entendem. Que este é o coração do Evangelho, é que nós não somos idóneos. Nós não somos dignos de absolutamente nada da parte de Deus. É Deus que nos fez idóneos, Deus que nos fez capazes. Eu espero que ninguém aqui esteja naquele processo que, infelizmente, há muitos frequentadores de igreja ainda estão. Se lhes perguntarem, és cristão? Então são capazes de dizer que sim. Com a igreja, que participam nas atividades da igreja. Mas se lhes perguntarem, se partires esta noite, sabes para onde é que vais? Já estás reconciliado com Deus? Muitas pessoas são capazes de pensar, eu estou a fazer por isso. Se perguntarem, se fizerem um inquérito a pessoas que se digam cristãs, e se calhar, e quando eu digo cristãs, não, talvez seja podemos pensar no cristianismo falso, que infelizmente é a maioria aqui em Portugal, mas se calhar o erro está mais próximo de nós do que aquilo que pensamos. Se calhar naqueles que frequentam a igreja, há pessoas que pensam que é pelos seus feitos que podem ser salvos. Mas a palavra de Deus é muito clara. Que é Deus Pai, que nos faz idóneos. Ninguém aqui pense que está num processo de fazer por. Esqueça, por favor, não insista nisso. É Deus que nos faz idóneos. É o que Deus fez por nós. Porque isto, tentar de outra forma é escarnecer daquilo que Deus fez. Alguém pensar que pode fazer um pouquinho que seja para ser mais apto, para ser mais digno, mais idóneo aos olhos de Deus, está a dizer a Deus, a obra que tu realizaste não chega. Eu preciso fazer algo. E eu sei que já alguns já têm citado essa frase, mas eu vou repeti-la uma vez mais, sobre o facto de qualquer coisa que nós possamos fazer para ser idóneos, mancha, corrompe e destrói a obra de Deus. A obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz. É aquela ilustração de que um pregador escocês do passado, James McKendrick, dizia: se eu para ser salvo precisasse de crer em Cristo e fazer algo mais, algo tão simples quanto... E agora nós temos a vantagem que temos vídeo, não é? Porque normalmente eu dizia isto, mas só com áudio. Se eu para ser salvo precisasse de crer em Cristo e dobrar um bocadinho assim o meu dedo indicador, duas coisas. A salvação deixava de ser pela graça porque eu já tinha inserido algo que eu fiz. Eu fiz. Para merecer. Para ser o quê? Idóneo. E além disso, a salvação não só deixava de ser apenas pela graça,
e o quanto Martim Lutero batalhou pela sola graça, apenas a graça. E eu nunca, além disso, dizia este pregador, eu nunca teria a certeza da salvação. Porque eu nunca teria a certeza de que tinha feito corretamente. Se tinha dobrado exatamente como Deus pretenderia. E infelizmente as religiões, e por vezes não só as religiões, mas mesmo nas igrejas, pode passar a ideia errada de que há algo que tu deves fazer. E há pessoas que, se lhes perguntarmos, mesmo depois de ouvir o Evangelho, vezes quase sem conta, sou capaz de pensar, se lhes perguntarmos, estás salvo? Estou a fazer por isso. Não, para com isso. Não há nada que tu possas fazer. É dizer a Deus, Deus, o que tu fizeste não chega. E alguém tentar melhorar a obra de Deus vai estragá-la. Irmãos e amigos, aqueles que não são irmãos, que não são salvos pela graça de Deus, que ainda estão a tentar tornar-se idóneos, esqueçam. Ninguém vai alguma vez fazer o suficiente para merecer a salvação que Deus oferece. Havia um pregador que estava... pregou o seu sermão de evangelização e no fim alguém chegou-se à beira dele, ou não tinha ouvido o sermão, ou queria ser mais esclarecido, e perguntou-lhe: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para ser salvo? E ele respondeu com com verdade, mas claro, ele esclareceu a pessoa, ele disse: tarde demais. E a pessoa ficou a pensar assim: tarde demais? Ele disse: sim, tudo já foi feito. E claro, explicou-lhe como é que ela podia ser salva. Porque realmente há uma pergunta bíblica que é necessário que eu faça para ser salvo, não é? Do carcereiro de Filipos, e Paulo não lhe disse tarde demais. Explicou-lhe como é que poderia ser. Mas este pregador quis mostrar àquela pessoa de que, de facto, está tudo feito. E como é que ele foi salvo? Creu no Senhor Jesus Cristo e foi salvo, exatamente. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Lemos em Atos 16. Sempre que eu estou aqui a falar e às vezes podemos partir do princípio, que é um erro que nós podemos cair, que é partir do princípio que as pessoas já sabem. E às vezes, infelizmente, depois de décadas ouvir o Evangelho da graça de Deus, há pessoas que ainda não percebem. E há crianças que vão ouvindo alguma coisa, mas que precisam de ouvir o Evangelho da graça de Deus. Os nossos filhos pequeninos precisam de ouvir. Não vamos partir do princípio que... Porque às vezes parece que também enfermamos desse erro. Partimos do princípio que os nossos filhos se vão converter, como por milagre. É uma decisão que têm de tomar. Vocês pequeninos, e pela graça de Deus estão aqui alguns, vocês precisam de se reconciliar com Deus. Não é pelos vossos pais, pela graça de Deus, serem crentes no Senhor Jesus Cristo, pessoas que depositaram sua fé unicamente na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, e por essa razão Deus os fez idóneos, aptos, para participar da herança dos santos na luz, para estar um dia na presença do Senhor por toda a eternidade. Vocês também têm de tomar essa decisão por vocês. E eu temo que, se não tomarem já, depois, com o passar dos anos, podem se tornar indiferentes. E nós temos visto, e alguns irmãos mais velhos têm visto, gerações após gerações, de muitos jovens, frequentadores da igreja, que não tomaram uma decisão por Cristo. E, infelizmente, nós sabemos onde é que alguns estão e outros não sabemos onde é que estão. Portanto, muito importante. E nunca é demais realçar esta importância de depositar a nossa fé unicamente na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. É ali que Deus operou a obra da nossa salvação e que pode ser aplicada em cada um de vocês, em cada um de nós, para que nós depois possamos ser idóneos. Eu sei que isto é mais
do mesmo, para assim dizer. Não é mais do mesmo. Mas é importante porque É segurança. é segurança para vós e principalmente para os pequeninos e para os grandes também, que precisam de ouvir, vez após vez, o Evangelho da Graça de Deus, porque nós percebemos que há sempre alguns que parece que ainda não entenderam. E tu já tens tido essas experiências. Pessoas que ouvem o Evangelho há dezenas de anos. Eu andei a ouvir 1 ano e meio e só passado 1 ano e meio é que eu me converti. Portanto, eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo da necessidade de se insistir e dizer... E não foi o irmão Francisco que contou de um caso na igreja dele? Sim, 40 anos. 40 anos, ouvir o Evangelho da Graça de Deus. Eu conheço esse homem. E só se converteu depois de 40 anos. Todos os domingos estava lá a ouvir a palavra de Deus e só passados 40 anos é que ele próprio é que disse, agora é que eu me converti. 40 anos depois. É algo tão simples e é como a palavra de Deus diz. Há dias estive com ele e dei-lhe um abraço. Deus fez tudo perfeito, mas o homem busca muitas invenções. E uma das invenções é que passa a ideia, apesar de nós sabermos pela palavra de Deus que não é assim, passa a ideia de que nós podemos fazer alguma coisa para a nossa salvação. Há a ideia generalizada no mundo de que, se perguntarem a alguém como é que acham que se podem reconciliar com Deus, é fazendo bem e procurando agradar a Deus. Mas a palavra de Deus diz que isso é impossível. É impossível. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas passa essa ideia errada e às vezes está de tal maneira enraizada que mesmo depois de ouvir o Evangelho da Graça de Deus dezenas de anos... Essa ideia vem desde o Jardim do Éden. Exato. Vem desde que o pecado entrou no mundo, que Adão tentou fazer o que só Deus podia fazer. Exatamente. Que foi cobrir-se com folhas de figueira. Não resolveu nada. Exatamente. E depois Deus teve que o cobrir. Mas foi Deus que providenciou e que o tornou apto, dando-lhe peles de animais, o que significa que uma vítima teve que morrer para que a nudez dele pudesse ser coberta. E essa vítima apontava para o Senhor Jesus Cristo. Algum irmão quer dar um pensamento? Faz favor. Muito. É um pequeno pensamento. Boa noite, irmãos. É também um pequeno, muito curto pensamento. Com base no versículo 11. E ao meditar neste versículo, nós podemos viajar um pouco e levar as nossas mentes para aquilo que hoje nos é exigido. Nós hoje, já muitas vezes aparecem anúncios a dizer: façam uma autoanálise do seu estado de saúde. Façam uma autoanálise da sua alimentação. Façam uma autoanálise da sua condição física. Façam uma autoanálise do seu relacionamento amoroso. E às vezes até vêm as soluções lá, a dizer: olha, condição física, faça isso todos os dias de manhã, corra, tal. Dá sempre lá, dão sempre umas dicas. Mas isso tudo passa, isso tudo é muito... Ainda hoje eu vi uma fotografia na internet de um indivíduo que foi um grande soldado norte-americano, onde ele fez muitas coisas e lutou pelo seu país, e ele estava completamente desfigurado porque sofreu um acidente de guerra e tudo aquilo que ele era deixou de ser. E ele era só um corpo, só um tronco, não tinha braços nem pernas, e ele não estava preparado para aquilo. Ele não estava preparado para aquela situação. Quando se pede para se fazer uma autoanálise, e eu pergunto: e a condição espiritual, como é que está? O relacionamento com Deus? A sociedade, a gente alguma vez ouviu na televisão alguém dizer para fazer uma autoanálise espiritual ou de como é que a pessoa está com Deus? Eu nunca ouvi na televisão dizer: olha, telespectadores, faça uma autoanálise, como é que está o vosso relacionamento com Deus? Se calhar faça uma autoanálise se você tem visto alguns programas de televisão. Isso talvez. E quando nós lemos aqui no versículo 11 e diz: corroborados em toda a fortaleza, segundo a sua glória, com toda a paciência, longanimidade e com gozo, nós podemos ver nitidamente aqui uma autoanálise de como é que nós devemos andar com Deus. Como é que nós devemos andar com Deus? Este versículo, para mim, espelha o nosso viver. Primeiro, quando ele diz aqui: se estamos corroborados em toda a fortaleza,
E nós vimos, a semana passada, eu pude falar um pouco, que corroborados também significa autenticado, confirmado. Todos nós já aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador. Nós temos que estar confirmados nisso. Nós temos que estar autenticados com esta verdade. Nós já ouvimos o nosso irmão Daniel alertar para que é urgente. É urgente. Ninguém nos garante, se nós não tivermos autenticados no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso Salvador, só o Senhor Jesus Cristo nos dá a garantia de entrarmos na presença de Deus quando partirmos desta vida, quando a nossa condição física falhar, quando a nossa condição social se for abaixo, quando isto tudo passar, porque esta vida é como uma nuvem, como a palavra de Deus diz, passa. Quantos de nós e quantos que estão aqui mais velhos que dizem ainda ontem eu tinha 20 anos e hoje já tenho 80? Esta vida passa muito rápido. Estamos autenticados no Senhor Jesus Cristo? Se nós hoje atravessarmos aqui a estrada e levarmos aí uma cacetada de um carro e morrermos, para onde é que a gente vai? Eu tenho a certeza absoluta que vou para o céu. Eu tenho a certeza absoluta que eu vou para a presença do Senhor. Não é porque eu sou grande coisa, nada disso. Mas porque o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por mim. Eu estou autenticado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu estou confirmado nisso. É o que este versículo diz. Onde é que eu vou buscar? Depois disso, depois de eu estar autenticado com esta certeza e com esta promessa eterna, então eu vou ter que começar a crescer. Então nós vemos logo aqui a seguir, quando nos fala, no versículo 11, quando nos diz autenticados, ou seja, corroborados em toda a fortaleza segundo a sua glória. Onde é que eu... qual tem sido o tema das minhas orações? Eu tenho orado por mim, eu, as minhas preocupações, as minhas tribulações, ou eu tenho, muitas das vezes, em vez de pedir, agradecer. Se calhar eu tenho-me esquecido de agradecer ao Senhor. Então eu posso fazer uma autoanálise, de ver como é que eu tenho andado com Deus. Será que as minhas orações... Será que oro? Será que eu tenho orado? E se eu tenho orado, será que tem sido só a pedir? Ou também tenho agradecido? Eu tenho orado pelos meus irmãos? Eu tenho orado pela minha família, que muitos deles estão perdidos? Eu tenho feito isso? Isso ajuda-nos a fazer uma autoanálise. Logo a seguir, nós vemos no mesmo versículo onde diz em toda a paciência, a longanimidade com gozo. E nós podemos pensar e meditar um pouco de como é que nós temos agido perante as situações. Às vezes nós dizemos assim, não, eu sou paciente, eu sou longânimo, mas é comigo próprio. É engraçado, às vezes nós dizemos isso, mas connosco próprio. Nós dizemos isso, não, eu tenho sido paciente, eu às vezes chateiam-me, mas eu tenho sido paciente e não tenho respondido mal. Ou, por exemplo, eu vou para uma fila nas finanças e tenho esperado pacientemente. Ou seja, é mais do que isso, irmãos. É muito mais do que isso que o Senhor requer. Quando o Senhor nos diz que nós devemos ser longânimos e nós devemos ser pacientes, nós devemos exercitar a nossa paciência, como é que nós poderemos, em termos práticos, fazer isso no nosso dia-a-dia? Como é que nós podemos fazer isso? Nós desistimos facilmente de orar, irmãos. Quando nos acontecem situações ou quando nós não conseguimos, nós pensamos que conseguimos fazer tudo. Nós somos pacientes quando nós esgotamos, ou seja, quando nós damos o nosso passo e fazemos aquilo que o Senhor espera que nós façamos, e há de chegar a um ponto que nós vamos entregar as coisas nas mãos de Deus. E aí vamos exercitar a nossa paciência, não vamos agir. O grande problema é quando nós queremos fazer aquilo que compete ao Senhor fazer. Muitas das vezes passa por aí. Sermos longânimos, sabermos esperar e entregarmos ao Senhor as nossas preocupações. Quando nós não fazemos isso, nós falhamos redondamente, deixamos de confiar no Senhor. É falta de confiança. Quando nós oramos e depois ainda queremos fazer algo mais, que já não está nas nossas mãos, mas depois, de vez de metermos os pés pelas mãos, porquê? Porque não nos compete fazer isso. O Senhor agora vai operar. Nós vimos o povo de Israel, chegou a um ponto que ele tinha o mar, tinha uma montanha enorme e tinha o exército do faraó. E o que é que eles fizeram? Eles tiveram que esperar.
e viram o Senhor operar. Temos feito isso? Ou temos querido fazer mais e acabamos por atrapalhar a mão do Senhor na nossa vida? Quantas vezes nós nos precipitamos em, quando eu falo para os mais novos, se calhar escolher uma carreira? Se calhar saber esperar no Senhor a hora certa para decidir então isso? Quantos jovens dão um passo errado por não saberem esperar, por não serem pacientes, por não serem longânimos no casamento? Quantos jovens não dão cabeçadas nisso? Quantos adultos não dão cabeçadas em não serem pacientes com os próprios filhos? Em provocarem a ira aos filhos? Irmãos, dá para nós fazermos uma autoanálise da nossa vida espiritual. E mais do que isso, mais do que tudo, nós vemos aqui o apóstolo terminar com gozo. Quando ele diz isso, nós temos tido gozo na nossa vida? Será que aquilo que nós pensamos, eu faço coisas que não me dão gozo? O apóstolo Paulo também, ele estava numa situação que não era nada fácil. É bom estar preso? Não eram as circunstâncias, mas era o objetivo que ele tinha na vida. Que objetivo é que nós temos? Nós não temos gozo quando as coisas não estão bem, como é óbvio. Há muitas vezes atravessamos dificuldades na nossa vida, atravessamos tribulações, mas temos paz, sentimos aquela paz, sentimos gozo da maneira como nós estamos a reagir, da maneira como nós encaramos o problema. Tem sido sábio da nossa parte, temos procurado a direção do Senhor. Quando nós, perante um problema, olhamos para a palavra de Deus e dizemos assim, Senhor, sonda o meu coração e ajuda-me a procurar se de facto eu estou a agir corretamente. E quando nós percebemos que o Senhor se move na nossa vida e nós vemos nitidamente que a nossa atitude está a ser correta, nós sentimos gozo. Pode o mundo estar a desabar, mas se nós temos a certeza que andamos no caminho do Senhor e estamos a fazer da maneira certa como o Senhor quer, nós sentimos gozo. E era esse gozo que o apóstolo Paulo tinha. Ele sabia que as circunstâncias, mas ele sabia que estava a fazer aquilo que era correto. E isso dava-lhe gozo. Nós perdemos o gozo quando andamos pelos nossos próprios passos. Quantos e quantos não têm milhares no banco, não têm um estatuto social enorme e não têm gozo? Não têm gozo na vida. São umas almas completamente sedentas de gozo. E depois vemos acabarem muitos deles com um tiro na cabeça, suicidam-se. Porque procuram gozo em todo lado e não encontram. Porquê? Porque procuraram o gozo da maneira errada. Procuraram o gozo pelos seus próprios passos, pelos seus próprios caminhos. E nós vemos que o nosso gozo está no Senhor. Estás a estudar e as coisas não estão-te a correr bem. Analisa a tua vida, vê se tu estás a fazer correto. Se estás a fazer correto, de certeza que vais ter gozo. Se nós não tivermos gozo na nossa vida, é um índice de que se calhar há coisas que nós precisamos de melhorar. É uma autoanálise que nós temos de fazer diariamente na nossa vida. Que o Senhor nos ajude. Mas este versículo, eu vejo isto nele. Mas primeiro, temos que ter a certeza absoluta de que estamos autenticados no Senhor Jesus Cristo. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Se de facto nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, tudo o resto é um passo de cada vez. É crescer. Quando nós não temos essa certeza, é complicado. É grave. É muito grave. Que o Senhor nos ajude. Não sei se algum outro irmão tem algum pensamento. Se tiver, faz favor. És tu, Paulo? Não. Nenhum de vocês tem nenhum pensamento? Então, eu só gostava de dizer o seguinte, ainda sobre o Colossenses capítulo 1 e o versículo 11, que é a questão do gozo. Ultimamente temos falado muito do gozo, da alegria. Na semana passada, no domingo passado, na mensagem de domingo passado, e cá estamos nós outra vez aqui a olhar para o gozo. Eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte. A vida cristã consegue-se com enorme preço em muitas áreas. Há preços a pagar. Custa o nosso ego.
custa a nossa vontade, custa os nossos interesses. Os preços são enormes, ou o preço, se quiserdes, mas tem várias áreas, tem vários aspectos. Mas há uma coisa fantástica na vida cristã, a custo zero, o gozo. O gozo não falha. Eu quero chamar a vossa atenção para isto. Sabem que o cristão, como o atleta, tem que se abster de muita coisa para ser um bom atleta ou para ser um bom cristão, mas não do gozo. Nós nunca somos penalizados no gozo. Não está previsto haver penalização ou perda no gozo. E eu quero chamar a vossa atenção para o desgaste que é aqui referido. Porque uma pessoa que queira agradar em tudo, isto exerce desgaste. Uma pessoa que queira exercer uma força enorme, em vários aspectos, como temos no versículo 11, e ter isto em toda a paciência e em toda a longanimidade, isto desgasta. Um indivíduo que está sujeito a uma pressão para ter paciência, pronto a explodir e não explode, isto desgasta. Mas é uma coisa curiosa, que o Senhor providenciou algo maravilhoso, que é ter sempre gozo. Mesmo debaixo de pressão enorme, debaixo de provocação enorme, está a provisão feita para que nós tenhamos gozo completamente. Eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto é muito importante. Agora há dias, que foi anteontem, eu fui almoçar com duas pessoas, eu não vou entrar em detalhes, porque tenho que preservar as pessoas, isto é público e, portanto, eu tenho que preservar de alguma forma as pessoas. Mas fui almoçar há 2 dias, não foi ontem, foi anteontem, foi na segunda-feira, hoje é quarta, fui almoçar com 2 pessoas. Porque uma delas me veio trazer um problema e disse, olha, eu tenho uma pessoa que é da minha família, que está com problemas graves. Epá, eu gostava de ouvir um conselho da tua parte. Como é que eu posso ajudar a pessoa? Epá, é muito complicado chegar a alguém ao pé de mim, sem eu conhecer a pessoa, e dizer-me assim, olha, tem uma pessoa que tem um problema grave, que é da minha família, como é que eu posso ajudar a pessoa? E ela depois disse-me, inclusivamente, que a pessoa estava em casa e que às vezes ouvia vozes, estão aí, os vizinhos, eu não sei o que, estão aí. Coisas assim, meias estranhas, não é? E eu, inicialmente, o que eu lhe disse a ela, a essa pessoa, foi, olha, a primeira coisa, se queres ajudar a pessoa, é levar a pessoa a reconhecer que tem um problema. Uma pessoa, não há ninguém que possa ser ajudado, mesmo no campo da droga, no campo do álcool, em muitas outras situações, não há ninguém que possa ser ajudado se primeiro não reconhecer que tem um problema. Porque quem não reconhece que tem problema, acha que não precisa de ajuda. Pois esse é o problema, dizia essa pessoa, é que a pessoa não reconhece que tem um problema. E dizia assim, assim é mais complicado. E, inclusivamente, não consigo levar ao médico, preciso levar ao psiquiatra, e não consigo levar ao psiquiatra, porque não consigo, que a pessoa não quer ir ao psiquiatra, e tal, e não sei o quê. E depois estivemos a falar e tal, e eu disse assim, olha, é assim, por aquilo que me estás a dizer, a pessoa pode ter, o problema da pessoa pode ser um destes 2 aspectos que eu vou dizer, e até pode ser 3, que depois da conversa também, e considerei uma terceira hipótese. Mas inicialmente eu disse, olha, pode ser um problema de foro espiritual, puramente, pode ser mas eu disse também, mas do foro espiritual é sempre. Pode ser um problema do foro físico, e está provado que a parte química, se nos faltarem certos elementos químicos no nosso organismo, pode haver descompensações que trazem reflexos no nosso comportamento, e aí os médicos são importantes, porque eles sabem como compensar quimicamente, dando medicação que compensa o que falta à pessoa para trazer equilíbrio, que até se reflete na parte emocional, mas pode ser um problema espiritual, grave,
porque o problema espiritual é sempre, independentemente do mais, porque toda a gente, à partida, tem um problema espiritual para resolver, mas naquele caso concreto poderia ser um problema mais grave. E então, eu depois o que disse, e depois há uma terceira coisa que depois, se me lembrar, eu digo, mas o que eu disse à pessoa foi assim, eu disse assim, olha, eu estou disponível, eu gostava de falar com a pessoa, mas eu não conheço a pessoa, mas posso falar com a pessoa. E então, essa pessoa disse-me, ok, então vou tentar na segunda-feira, que foi na segunda-feira, trazer a pessoa e vamos almoçar juntos. E eu, está bem, e vamos almoçar, e depois, olha, seja o que Deus quiser e que Deus me dê graça, e me dê sabedoria para eu poder ver o que é que posso fazer. Não é que eu em mim mesmo possa fazer alguma coisa, mas eu estou aqui por alguma razão. A pessoa veio, foi-me apresentada, fomos almoçar e descobri uma pessoa extrovertida, alegre, bem disposta, a revelar um quadro que nada tem a ver com o quadro que me foi pintado. O senhor deu-me graça para logo de início, sentado à mesa, logo no princípio do almoço, e eu dizer assim, olha, porque o senhor tem que nos dar muita sabedoria para nós podermos agir em determinadas situações. Isto está aqui, pode ser pedagógico para todos vocês. Se o senhor quiser usar isto como uma lição e uma ajuda em muitas situações em que vocês possam estar para ajudar alguém. É complicado estar perante uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, a outra pessoa conhecia, e como é que eu vou ajudá-lo, não é? Qual foi a forma como o senhor me encaminhou para eu poder tentar resolver o problema? E foi da seguinte maneira, eu virei para aquela pessoa que estava à minha frente, com a qual já falei várias vezes do Evangelho, mas de uma forma não tão aprofundada quanto eu desejava, não é? Porque fomos sempre interrompidos de alguma maneira e nunca consegui levar a bom porto a mensagem do Evangelho como eu desejava, e eu peguei e disse assim, olha, virei para a pessoa que eu conhecia e disse assim, olha, eu há muito tempo que ando à espera de ter uma grande conversa contigo, e o outro a ouvir, porque eu tenho uma grande notícia para te dar e não consigo dar-te essa notícia como eu gostava de te dar. Eu tenho alguma coisa muito boa e até disse que vocês imaginem o que era eu. E depois eu vi disse assim para a outra. E também é para si. Porque isto é para as duas pessoas. Portanto, aquilo era tão bom para uma como para a outra pessoa. E então eu virei assim, vocês imaginem o que era. Nós temos um flagelo, como por exemplo o cancro, e eu descobri a cura do cancro. E vocês imaginem, sabendo eu da cura do cancro, e vocês estando cancerosas, pessoas cancerosas, que eu não vos dizia nada. O que é que vocês acham de mim? O que é que vocês acham? Eu sabia da cura de um problema grave, e sabia como vocês podiam ser curados, sabia que vocês tinham um problema e não vos dizia nada. O que é que vocês acham de mim? Numa situação dessas? Pois é, a situação é mais grave do que o cancro. Vocês têm um grave problema chamado pecado. E eu tenho a cura para esse problema e quero-vos falar dessa coisa maravilhosa, dessa boa notícia que eu tenho para vos falar. A outra pessoa começou logo assim a olhar para mim, eu não acredito em nada dessas coisas, eu estava muito surpreendida. E eu comecei por expor o Evangelho. Isto tem que resumir porque aquilo foi um almoço. Expus o Evangelho e mostrei o problema que as pessoas têm. Mostrei que as pessoas não são só matéria, porque eu reparei logo que a pessoa em causa não acreditava. A outra que estava à minha frente é religiosa de alguma maneira, não é que ela vá à missa sempre, mas no outro dia houve uma missa lá por causa de um colega meu que morreu e a pessoa estava lá na missa e eu via rezar, os lábios dela mexiam-se e eu vi... E a outra não acreditava em nada. E eu procurei mostrar que ela tinha uma parte espiritual, que tinha uma alma. E procurei mostrar isso, até porque dias antes tinha falado com uma engenheira e é essa engenheira que dizia que não acreditava em nada e eu mostrei-lhe que ela tinha algo a mais, que ela dizia que era energia, eu até referi isto agora no domingo passado, se não estou em erro, e eu disse, chamem-lhe o que quiserem, mas é a alma. Portanto, era muito importante, e eu, à medida que ia avançando, ver como é que a pessoa estava a comportar-se, porque eu estava a falar para uma, mas a falar para as duas. Compreendem?
E depois de eu ter explicado e mostrado que havia uma alma, que nós temos uma alma, que nós vamos ter que dar contas a Deus um dia, e que nós temos um problema que é o problema do pecado, e que isso é uma barreira que nos impede de ir para junto de Deus. Expliquei o que é que Deus fez, como é que Ele nos amou, como é que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, como é que Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado. Que é um outro aspecto muito importante. Porque a pessoa dizia assim, mas quem é que disse que ele era muito inteligente, ele era muito esperto e tal, e não sei o quê, mas quem é que disse que ele não tinha pecado? Eu disse, é muito simples. Enquanto que todos nós temos pecado, e uma das provas que temos pecado é que todos nós morremos, porque se nós não pecássemos, nós não morríamos. E nós morremos todos exatamente porque todos pecamos, porque o salário do pecado é a morte. Que é o que Deus diz na Bíblia. Ele não. A ele, a morte não tinha poder sobre ele. Um dia quiseram matá-lo. E ele passou por meio deles. Que não lançava por um despenhadeiro abaixo. Eram muitos. E ele era sozinho. E ele, diz a Bíblia, passou pelo meio deles e ninguém lhe tocou. Porque ele um dia disse, a mim ninguém me tira a vida. Eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. A morte não tinha poder sobre ele. Porquê? Porque ele nunca pecou. A prova de que ele nunca pecou é que nunca ninguém o conseguiu matar. Desde o princípio. E foram várias as tentativas para o matar. Desde que ele nasceu. Ninguém conseguiu. Porque ele nunca pecou. E a morte não tinha poder sobre ele. E ele vai à cruz de uma forma perfeita, sem pecado. Para fazer a troca. Para que se nós crermos naquilo que ele fez, a justiça dele me ser atribuída a mim e a minha injustiça lhe ser atribuída a ele. E só dessa forma, com uma justiça perfeita que era a dele, é que eu posso comparecer perante Deus e Deus dizer assim, podes entrar, não vejo pecado em ti, não vejo pecado em mim por causa dele, não por causa de mim. Porque ele levou as minhas injustiças para levar a sua perfeição. Depois de eu ter explicado isto, eu disse, a boa notícia que eu tenho não é apenas para a eternidade. A boa notícia que eu tenho é para o tempo, é para agora, é para hoje. Porque vocês não imaginam o que é uma pessoa ter a alegria de saber que se morrer vai para junto de Deus. Não há alegria comparável. Todas as outras alegrias são efêmeras, são curtas, são de curta duração. Esta é eterna. Vocês imaginam que eu vou ter esta alegria? E esta alegria traz reflexos para o presente. E então procurei mostrar-lhes que, inclusivamente, isto é tão bom, e esta boa notícia é tão boa, que eu morrer, que é aquilo que as pessoas não querem, é morrer, agarram-se todas à vida, é a melhor coisa que me pode acontecer. E por isso, sendo a melhor coisa que me pode acontecer, qualquer coisa má que me aconteça, só pode ser boa. E por isso eu enfrento com gozo qualquer situação, em qualquer circunstância. O gozo resiste a tudo. Este gozo que me advém de ter aceitado Cristo como meu Salvador, resiste a toda a ameaça. Não há situação que eu possa vencer. Quando eu disse que sabia que estava salvo e que a melhor coisa que me podia acontecer era partir, que era morrer, a melhor coisa que me podia acontecer a pior coisa que as pessoas acham que pode acontecer é morrer. E aquilo que é a pior coisa que pode acontecer para mim, a melhor coisa que me pode acontecer é morrer. E a pessoa em questão vira-se para mim e vai assim, então porquê é que não morre? Porquê é que não morre? Diz assim, muito simples. Não é que eu não tivesse desejo de partir, que é muito melhor. Só que eu sei que estou incumbido de uma grande missão, que é estar aqui para vos avisar. Por isso é que eu ainda não fui. Estou aqui para vos avisar. A outra pessoa que eu conheço virou-se e disse assim, é verdade. Por essa razão é que eu falei contigo. E eu tive a ocasião de dizer, vocês são alegres. A outra era muito risonha, muito bem disposta. Vocês são alegres. Mas contei-lhes a história de uma amiga minha, que era muito alegre, e que um dia, quando eu a estava a evangelizar, particularmente privadamente, ela que era muito bonita, muito alegre, muito cobiçada pelos rapazes, e ela à parte virou-se para mim e disse-me assim, eu às vezes rio-me só para não chorar. E quantas pessoas há que se riem só para não chorar? E eu sabia que
Porque por detrás daquela máscara, daquele sorriso, por detrás daquela máscara, daquela alegria, eu sabia que ela tinha um problema grave. Não lhe quis dizer, mas eu sabia. Mas falei-lhe desta realidade. E depois eu disse mais. Mas apesar e ainda que a gente tenha alegria disto ou daquilo, é uma alegria efêmera e passageira. Ela não resiste, esta alegria que as pessoas têm, não resiste à morte. Esta alegria não resiste à notícia da má doença, de um cancro. Esta alegria não resiste ao desemprego. Mas Cristo dá esta tal alegria que nós vemos que resiste à paciência, ao desgaste da paciência, ao desgaste da longanimidade, como nós temos aqui na passagem, é por isso que eu estava-vos a falar disto. E para terminar, já estudamos a carta aos Filipenses, não vamos lá outra vez, mas no capítulo 3 e no versículo 1, o apóstolo Paulo, que também escreveu da prisão, quando escreveu a carta aos Filipenses, como escreveu a carta aos Colossenses, ambas as cartas são prisionais, ele disse, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Eu quero chamar a vossa atenção para esta expressão dele, resta. O que eu quero dizer é que o gozo que Deus nos dá para agora, no presente, nesta vida, chama-se resto. E sabem o que é o resto? É o refúgio. Refúgio é sinónimo de resto. E sabem o que é o resto? É o que é posto de lado. O que é posto de lado é que é o resto. Quando vocês comem e deixam comida no prato, é o que é posto de lado. É aquilo que não é escolhido. Vocês tinham várias coisas no prato e escolheram várias coisas para comer, mas houve algumas que não escolheram e ficou lá. Ou na panela. É o resto. O resto é o que é posto de lado. O resto é aquilo que não é escolhido. Geralmente por ter menos qualidade, por não ser tão bom. É aquilo que normalmente, os restos, é aquilo que normalmente tem defeito, como dizem os que estudam esta questão, ou não tem valor. É curioso que enquanto na vida humana normal o resto é o que não tem valor e não presta, o que não é escolhido, o resto, para vocês verem a dimensão do que temos em Cristo, o resto da vida cristã, resta, irmãos meus, depois de terem sofrido, penado, depois de serem atribulados, depois de serem desgastados, depois de serem espremidos, resta o quê? O que é que resta? Resta alguma coisa? Resta. E o que resta é muito bom, é o melhor, é o que toda a gente escolhe, é o que toda a gente quer, é o que toda a gente deseja, é aquilo que tem valor, é aquilo que se escolhe, é o melhor. Então eu não tenho uma boa notícia para dar? Eu falei isto, agora seja o que Deus quiser. Há uma terceira hipótese, agora para concluir, porque eu falei na terceira, que eu depois no fim disse à outra pessoa, depois da outra se ter ido embora. Pode ser que aquela situação da pessoa seja uma forma de querer chamar a atenção. Para que lhe deem atenção. Também pode ser. Eliminei a primeira hipótese. Por aquilo que eu falei, pela forma como ela ouviu, como é que ela reagiu. Mas ela tem um problema espiritual. Orem por estas pessoas. Aquela pessoa que eu conheço, à frente dela, depois de eu ter dito algumas coisas assim, disseste aí algumas coisas que dão para pensar. Que Deus nos ajude. Graças a Deus por mais esse encontro, esse estudo bíblico em Colossenses 1, verso 11. Vamos falar hoje sobre a alegria, o gozo, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, com toda a paciência, longanimidade
com gozo, alegria. Faço as minhas as palavras de Carlos, o irmão Carlos, pregando domingo, dia 2 de julho, falando sobre a alegria. Mas de onde vem a expressão a alegria do Senhor é a nossa força? Pelo contexto, nós vamos conhecer Neemias capítulo 8, do verso 8 até o verso 12. Nós vamos encontrar o povo de Israel voltando do cativeiro da Babilônia, voltando para a sua terra em Israel. O povo volta triste, o povo volta preocupado, tenso. Neemias, Esdras e os levitas expõem a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Isso provoca no povo um sentimento de tristeza, pois eles perceberam que o pecado que estava ali registrado na lei tinha levado o povo ao cativeiro, a viver longe de Deus. E isso provoca tristeza, destruição, perdas. Agora, voltando para a sua terra, tendo a palavra de Deus sendo explicada, o povo cai em prantos, percebendo como eles foram indiferentes à revelação da palavra de Deus, como eles desconsideravam a Bíblia. Não é assim hoje também? Muitas vezes desconsideramos, levamos com indiferença aquilo que a palavra de Deus nos exorta, nos ensina e nos quer orientar para termos a alegria de viver? Ler o livro da lei, capítulo 8 de Neemias, dando explicações de maneira que entendesse o que estava sendo dito. Neemias, que era o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas ensinaram todo o povo, que lhe disseram: este dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo, ouvindo as palavras da lei, caíram em prantos, perceberam o erro, o pecado. Porém, a exortação de Neemias era para que o povo se alegrasse nesse dia de reconciliação, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é quando o povo reconhece que Deus é o centro da vida. A alegria volta quando o povo obedece àquilo que Deus tem planejado. O pecado faz as pessoas viverem para si mesmo, fechadas em si. A alegria proposta pelo Senhor é quando trabalhamos e vivemos para todos, para a comunidade. A tristeza do arrependimento, que é segundo Deus, não é para produzir abatimento ou sentimento de morte, de tristeza, senão de alegria e de vida. Provérbios 28:13 nos ensina o caminho da alegria. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você procura a alegria, uma alegria abundante, viva, uma alegria profunda, estar em viver no centro da vontade de Deus. Assim, Neemias, Esdras e os levitas ensinaram o povo, exortaram o povo, e eles o instruíram. A palavra de Deus nos leva à tristeza porque percebemos que há um Deus santo, misericordioso, gracioso, que propõe a paz e a alegria. Jesus mesmo disse que a paz que ele dava não era igual à paz que o mundo oferece, transitória e efêmera. E é assim também com a alegria. Não é uma alegria instantânea, momentânea, mas uma alegria profunda, de raízes. A palavra de Deus lhe dá alegria, lhe dá prazer. Pense nisso. Se nos deleitarmos com a palavra de Deus, Deus se deleitará conosco e vai compartilhar das suas melhores bênçãos para a nossa vida. Que Deus nos abençoe.